Olá, meus irmãos. Eu sou o Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa, e mais uma vez gravamos um vídeo para fazermos algumas reflexões em torno da nossa doutrina cristã espírita, neste momento em que estamos ausentes fisicamente da nossa casa, durante a pandemia do Covid-19, e os vídeos colocados no canal do YouTube são a maneira de estarmos vinculados uns aos outros, vinculados à nossa casa, e pedindo sempre que a luz do Mestre Jesus esteja em torno de nós, a cada um que vai assistir esse vídeo. O assunto desse mês gira em torno do livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, Médium Chico Xavier. Eu gravo este vídeo antes da colocação dos primeiros capítulos no canal do YouTube, mas tenho certeza que tanto aqueles que vão antes de mim quanto os que irão depois vão recomendar a leitura ou releitura do livro, pois é um livro muito bom, acessível, uma escrita gostosa de se ler, e cada capítulo encerra uma possibilidade de boa reflexão, não são grandes, então existe até a possibilidade de leitura e releitura no mesmo momento de cada capítulo, e quando relemos temos mais oportunidade de prestar atenção em alguns detalhes, algo que nos passou despercebido na primeira leitura, pode nos tocar numa segunda leitura. Bom, antes de então entrarmos no tema propriamente dito, vamos fazer a leitura de uma página em nossa prece inicial para darmos sequência ao nosso estudo. A página vem do livro Vinha de Luz, Chico Xavier com Emmanuel, o capítulo é o 25, Apliquemo-nos. A epígrafe vem de Paulo, carta a Tito, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. O comentário de Emmanuel é o seguinte: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos de atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor da vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sem fazer nunca. Vamos orar. Ao bondoso Pai, Criador de tudo, agradecemos mais uma vez a oportunidade de nossa reunião virtual em que nos ligamos em torno dos ensinamentos de Jesus ao nosso Centro Espírita da Irmã Rosa, nosso ponto de luz na vida de cada um de nós. Nosso momento de recolhimento, de estudo, de oração, de ligação com planos mais elevados. E neste momento, agradecemos a saúde, agradecemos os recursos, mesmo em meio às dificuldades. E queremos rogar por todos os que enfrentam problemas, dificuldades no campo da saúde, diante das doenças tão graves que assolam o nosso planeta. Um pequenino, microscópico vírus dando tanto trabalho, trazendo tanto sofrimento.
mas nós rogamos, Pai, pela misericórdia, pelo alívio aos nossos irmãos. Muita força a todos os trabalhadores, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, serventes, seguranças, todo profissional envolvido nesta grande local de luz que se tornam os hospitais, os centros da saúde, levando o benefício da oração de tantos no planeta, rogando em auxílio dos nossos irmãos aflitos. São heróis, trabalhadores dedicados, muitos se expondo, muitos também contraindo a doença, mas nós rogamos por todos, muita luz, e que essa luz também esteja entre nós, todos aqui, desde eu que estou aqui falando, os companheiros acompanhando o vídeo, ouvindo e vendo, muita luz em torno de todos nós, juntando nossos melhores sentimentos em benefício dos nossos irmãos. Graças a Deus. Então vamos passar as reflexões. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 4 do livro Boa Nova, como falamos, Humberto de Campos Espírito e Chico Xavier. O nome do capítulo é a família Zebedeu. A família Zebedeu é o seguinte, é um casal, Zebedeu e Salomé, e os filhos Tiago e João. Tiago e João são discípulos de Jesus, foram convidados e seguiram o apostolado de Jesus. E como Jesus já trazia a notícia da constituição do novo reino, e Jesus sempre naquela maneira amorosa de falar, sempre com muita consolação, muita esperança, levando aos nossos irmãos, um magnetismo envolvente, fazendo muitas e muitas curas. Isso na época era algo muito contundente, porque como era chegada a hora, os tempos, né, estavam próximos da chegada do Messias, antes de Jesus vários impostores apareciam dizendo que eram o Messias, ou era o prometido, e não se mantinham. Mas Jesus, por toda essa exemplificação dele, as lições que ele trazia, a cura, mostrava que ele era realmente o enviado, o Filho de Deus, o Messias. E muitos acreditavam que em algum momento esse Messias ia botar ordem nas coisas, porque o povo eleito era o povo hebreu, já tinha tido a revelação de Moisés, do Deus único, a travessia no deserto para a terra prometida, e eles tinham os profetas que diziam que ia chegar um Messias, um Salvador. E toda aquela área da Judéia, Palestina e adjacências vivia sob o jugo do Império Romano. Então ali era a ocupação militar, era a cobrança de impostos, e quando eles ouviam falar que o Messias estava chegando, eles acreditavam que o Messias vinha para levantar o povo contra os romanos, e que dessa forma voltariam a ter os momentos de glória do passado. Jamais passaria na cabeça deles um reino de amor dentro de cada um deles, né? E esse tempo estava se aproximando, Jesus ia falando que o tempo está chegando, que estava se aproximando. Então Salomé, mãe de Tiago e João, preocupada com seus filhos, chega para Jesus e fala: Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos, Tiago e João, estivessem ao seu lado, um à sua direita, um à sua esquerda, nos cargos mais importantes do teu trono. Bom, antes da gente continuar a falar dessa passagem, desse pedido de Salomé, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, que não cabe de maneira nenhuma crítica à conduta, nem julgamento à conduta de Salomé. Segundo alguns estudiosos dos evangelhos, a Salomé foi uma mulher muito dedicada à causa cristã e acompanhou Jesus e esteve até o momento da sua crucificação. E quem me acompanha presencialmente no Centro Espírita Irmã Rosa já está acostumado comigo que sempre que eu podia, sempre que eu posso, eu coloco ali para a gente tocar no assunto do não julgueis, que está no nosso capítulo 10 do Evangelho. Eu cheguei a ser até talvez muito repetitivo e depois me liguei disso e diminui um pouco, mas aqui eu vou aproveitar e colocar o não julgamento para esse comportamento da Salomé. Porque julgar os outros é algo muito banal, muito simples, que está cada vez mais comum, sempre esteve, e talvez hoje em dia pela nossa sociedade cada vez mais visual, de aparência,
o julgamento fica muito presente entre todos nós. E isso faz parte do nosso homem velho, que a gente fala que o homem velho tem que ir sendo trocado, substituído pelo homem novo, esclarecido, cristão, espírita, no nosso caso. E o julgamento é sempre filho do orgulho. Então não cabe a nós ficar julgando os outros, seja pela aparência, pela roupa que veste, pela condição social, pelo carro que tem ou que não tem, se usa um terno ou uma roupa mais surrada, se tem tatuagem, se não tem, se o cabelo é de uma maneira ou de outra, se a sobrancelha é de uma maneira ou de outra, se está na moda ou não está. São muitos os estímulos que temos para julgamento e é um esforço diário fazer para não julgar. E a posição do julgador, querendo ou não, é sempre uma posição de superioridade. Quem julga está se achando no direito de diminuir o outro. Basta ver como é a organização da justiça dos homens. Duas partes em conflito, duas partes com interesses divergentes, se colocam diante de um juiz ou de um colegiado para que seja feita a decisão. Até então ali, uma decisão para colocar fim àquela contenda, àquela discussão, cabem recursos, etc. Mas são as partes que chegam diante de um juiz que está numa posição de fora, de superioridade, que vai dizer é para você, é para um, é para outro, ou parcialmente, etc. E quando julgamos, pelo menos em relação ao que a gente está falando do outro, a gente acaba se colocando em superioridade. Por outro lado, quando não julgamos, e aí que é o bonito, é que já desenvolvemos em nós a doçura, a indulgência, a humildade, pelo menos, também a tolerância, a paciência. Então, não julgar, quando conseguimos não julgar, é que já desenvolvemos algumas virtudes em nós. Voltando então para Salomé, mais uma vez para a gente não condená-la pela atitude de pedir a Jesus, ela queria o melhor para os seus filhos. E qual mãe não quer o melhor para os seus filhos? Ela conhecia Jesus, era próxima a Jesus, segundo alguns estudiosos, era até parente de Jesus. E Jesus estava ali perto dela e responsável pelo reino de Deus. Quantos de nós não pediríamos algum favor, algum privilégio para um de nossos filhos? Quantos de nós já não chegou para um importante dirigente de alguma empresa pedindo estágio para o filho, pedindo uma oportunidade de emprego? Quantas pessoas não batem diariamente nas assessorias de vereadores, deputados, pedindo um favor, pedindo algum benefício, né? Mas todo privilégio é uma desigualdade. E toda desigualdade é uma injustiça fruto do orgulho e do egoísmo, que são opostos à humildade. Agora, em resposta a Salomé, Jesus diz que é necessário saber se os jovens vão querer beber do seu cálice. Então não é apenas esse pedido, porque Jesus já estava avisando que os tempos eram chegados. Só que os tempos eram chegados para o testemunho, para a via crucis pela qual ele ia passar. Ou seja, ele queria saber se os jovens estavam prontos para os sacrifícios da jornada, tanto materiais quanto morais. Mas os discípulos não tinham ainda muito noção do que viria pela frente. Quando Jesus falava que o triunfo estava chegando, a exemplificação estava chegando, eles estavam achando que a entrada em Jerusalém eles iam botar para quebrar, iam falar dos triunfos, iam dividir cargos, que iam fazer, os maiores seriam para lá, para cá, etc, etc. E com relação a ser grande no reino dos céus, quero destacar aqui no nosso capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando um jovem rico chega a Jesus e pergunta o que precisa para ter a vida eterna. E Jesus fala, basta seguir os mandamentos. O jovem então pergunta, quais os mandamentos? Jesus enumera todos. O jovem fala, mas eu já os sigo. Aí Jesus fala, então se você quer realmente ter a vida eterna, se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens, dê os recursos aos pobres e vem e me segue. É um pedido difícil de seguir, né? Mas é o que vale, é o que Jesus veio nos ensinar. Depois, continuando no nosso livro, num diálogo com Zebedeu, Jesus pergunta se Zebedeu sabe de algum profeta que foi amado em seu tempo. Porque todos os emissários da verdade divina, eles vêm para chamar a atenção, para trazer um chamamento a algo novo, e todos foram maltratados e trucidados. Jesus diz que na terra o preço do amor e da verdade
tem sido o martírio e a morte. Isso lá há 2000 anos. Os cristãos sofreram, foram exemplos de muitas maldades. Hoje o espaço já é um pouco diferente, apesar de vivermos num mundo em que existem guerras, existem injustiças, maldades, mas já há muito espaço para solidariedade. A tolerância vai ganhando espaço em nossos corações. E Jesus diz que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. Fala que o trabalho árduo é a satisfação e que o sofrimento é o cálice. Como nós aqui tocamos no martírio e na morte na época de Cristo, vou trazer do capítulo 11 do nosso Evangelho, do amar ao próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, a fé e a caridade. Um Espírito protetor no item 13 fala o seguinte: hoje, na época da nossa doutrina espírita, mais de 170 anos. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então aqui que a gente ouve sempre muito na nossa doutrina, cuidar do orgulho e do egoísmo, aqui esse Espírito ainda coloca, egoísmo, orgulho e vaidade, sacrificar. No livro O Consolador, Emmanuel com Chico Xavier, pergunta 314, eu já estou adiantando aqui o capítulo lá 25 do livro Boa Nova, que é a Última Ceia, mas não tem como trazer aqui, já que estamos tocando em combater orgulho, egoísmo, vaidade, estamos falando de humildade, a pergunta 314 lá do livro Consolador. Vamos ter aqui a atenção. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés de seus discípulos? O que o Mestre fez naquela ocasião na Última Ceia? Ele estava vestido com a túnica, ele era o mais importante do ambiente, o líder, o responsável pela implantação do reino de Deus, e ele tira a túnica, amarra, coloca uma toalha na sua cintura, qual fosse um serviçal, um escravo, e se curva diante de cada apóstolo para lavar os pés de cada um deles. Então Emmanuel fala o seguinte: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor diante de todos. Porque ser humilde é ser simples, não guardar vaidade, reconhecer a própria limitação, ter deferência e submissão ao que é maior do que nós, no nosso caso cristão, a Deus. A outra mensagem que eu gosto muito, no capítulo 7 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, é a instrução dos Espíritos, no item 11, o orgulho e a humildade, o Espírito Lacordaire. Quando a gente lê e relê, passa um pouco assim despercebido, mas depois de tantas leituras, olha que bacana essa parte. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar o vosso aperfeiçoamento. Ou seja, ele se apresenta como um dos pobres espíritos encarnados no passado, mas que agora tem a oportunidade de vir, pela codificação, nos esclarecer, auxiliar na nossa evolução. Muito bacana, né? Diz ainda que a humildade é condição para ser caridoso com o próximo, pois igual aos homens, mostra-lhe que são irmãos. Agora, destacar a importância que Kardec dá à caridade e à humildade. No capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que é um dos nossos lemas, no item 3º, Kardec diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Mais adiante, no item 5º, quase um repeteco: caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho para a perdição. No capítulo 8, nós temos o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim as criancinhas. Item 3º. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. A pureza do coração
é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. Então a pureza do coração está ali junto com o ser simples, com o ser humilde, não andar armado, não achar sempre que alguém quer trapacear. Exclui todo pensamento egoísta e de orgulho. No capítulo 19, que a fé transporta montanhas, nós temos no poder da fé. É preciso não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. Vamos ver que bacana essa passagem. A verdadeira fé se alia à humildade. Porque quando temos fé, a fé em Deus, não a fé em si própria, a fé em Deus, nós confiamos muito em Deus. Sabemos que somos instrumentos, mas temos o livre-arbítrio. E o mais bacana gostaria de trazer aqui é que nós somos co-criadores. Como pode isso? Deus tão maior do que nós, nos dá a oportunidade da encarnação para o nosso desenvolvimento, mas nós também aqui chegamos para bem tratar a natureza, bem tratar os mananciais, bem tratar nós que estamos aqui na cidade, a cidade, as suas estruturas e principalmente, claro, o próximo. Então, quando somos co-criadores competentes, por si só já estamos caminhando, evoluindo. Ou seja, quando encarnamos e beneficiamos o nosso entorno, o nosso próximo, consequentemente nós estamos evoluindo. No capítulo 25, Buscai e achareis, ajuda-te o céu te ajudará, no item 5º, os espíritos falam o seguinte: batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. Então eles falam, os espíritos orientadores, peçam, batam a porta e nós estaremos lá, nós atenderemos, nós vamos ouvir. Mas peçam com fé, fervor e confiança, mas apresentem-se com humildade. Se apresentarem-se com arrogância, os espíritos não nos ouvirão e nos deixarão a própria sorte. E como é bom saber que nós temos bons irmãos que se juntam a nós nas nossas melhores intenções para nos ajudar. No capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade. No item 8º, o Espírito de Verdade fala o seguinte: tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, duas palavras de lema, devotamento e abnegação, pois elas resumem a caridade, o que a caridade e a humildade nos impõem. Então, meus irmãos, essa passagem do livro Boa Nova nos suscita a evitar, quis encaixar aí a crítica à atitude de Salomé, porque quantos de nós não pediria um benefício, um auxílio por alguém querido? E o abraço à causa cristã, que, claro, vamos tentar nos colocar no lugar dos irmãos que ali estavam, até mesmo dos discípulos que conviviam sempre com Jesus. Seria muito fácil imaginar um reino diferente, como os humanos, como os encarnados da época pensavam, com poderes, com cargos. Só depois do sofrimento de Jesus e de quando ele retorna, eles começam a entender qual era a missão de cada um deles, do benefício ao próximo, do auxílio aos nossos irmãos pequeninos, dos necessitados, que Jesus tão bem falou ao coração de cada um, que estavam receptivos a ouvir sem preocupação com os cargos, com os poderes típicos da materialidade, que até hoje nos encanta, até hoje nos envaidece, até hoje nos traz uma falsa segurança. Por isso é tão importante presenciarmos as reuniões, os estudos, as palestras, para cada vez mais desenvolver em nós essa certeza cristã, a certeza do futuro melhor e a certeza de que, trabalhando pelo bem,
pelo amor ao próximo, como dissemos agora há pouco, em benefício e respeito à natureza, que é tudo criação de Deus, em benefício aos recursos que a natureza nos dá e em benefício aos nossos irmãos, todos vamos conquistando a melhor em nós próprios. E para encaminhar o encerramento dessa nossa exposição de hoje, eu gostaria de mais uma vez fazer uma leiturinha de um trecho do Depois da Morte, de Leon Denis. É do capítulo 35. O capítulo 35 nos fala sobre orgulho, riqueza e pobreza. É um capítulo, o livro é espetacular, esse capítulo também o é. Vou ler 2 trechos de parágrafo. O ensino dos espíritos patenteia-nos a triste situação dos orgulhosos na vida de além-túmulo. Os humildes e pequenos deste mundo acham-se aí exaltados. Os soberbos, os vaidosos, aí são apoucados e humilhados. É que uns levaram consigo o que constitui a verdadeira supremacia, as virtudes, as qualidades adquiridas pelo sofrimento, ao passo que outros tiveram de largar, no momento da morte, todos os seus títulos, todos os bens de fortuna e seu vão saber, tudo que neste mundo lhes formava a glória, e sua felicidade esvaiu-se como fumo. Mais adiante, o que tiver sido grande na terra pode tornar-se um dos últimos no espaço. O mendigo, talvez, aí, venha a revestir uma brilhante roupagem. Não desprezemos, pois, a ninguém. Não sejamos vaidosos com os favores e vantagens que fenecem, pois não podemos saber o que nos está reservado para o dia seguinte. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a atenção. Convido a todos a vibrarmos a seguir pela prece, em benefício dos nossos irmãos, em benefício da humanidade, para também a fluidificação da água, para que ela complemente o benefício que já recebemos até aqui por estarmos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Um abraço fraterno a todos e meu sincero pedido a Deus que a luz esteja com todos nós, em todos os lares, com todos os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus, meus irmãos. Assim seja. Busquemos agora, meus irmãos, a melhor posição para podermos orar, relaxando o nosso corpo, a nossa musculatura dos ombros, da face, para assim, seguindo as recomendações do Cristo, entrarmos no aposento íntimo da nossa consciência, fecharmos as portas para qualquer pensamento e nos sintonizarmos em um só pensamento, elevado a Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, o Mestre querido, a nossa querida Irmã Rosa, agradecendo inicialmente por todo o amparo que temos recebido, agradecendo porque encontramos na presente existência o Consolador prometido, encontramos a casa da Irmã Rosa que nos acolhe, onde ancoramos o barco das nossas aflições e lá nos instrumentalizamos para aprender a lidar com elas de forma harmoniosa. Agradecido, Senhor Jesus, nós ainda lhe rogamos uma vez ainda mais pelo amparo para o nosso planeta que passa momentaneamente por um momento de flagelo, Senhor, que a sua equipe espiritual possa amparar a todos nós, especialmente inspirar os homens que são responsáveis por encontrar os caminhos para solucionar esta questão e amparando também aqueles que retornam ao mundo espiritual, Senhor Jesus. E uma vez ainda mais nós lhe pedimos que essas energias possam ser irradiadas até cada lar que nos ouve, penetrando
todos os compartimentos, envolvendo todos os familiares em muita serenidade e oração para superarmos este momento. E finalmente, Senhor, a nossa rogativa pela magnetização das nossas águas. E desta feita, nós rogamos a intercessão da nossa querida irmã Anália, irmã muito carinhosa, estrela que nos vai guiar. Deixai que vossa luz radiosa possa sempre até nós chegar. Ouvi esta prece sincera que ora fazemos, boa irmã. Ajudai aquele que espera só trabalhar com um grande afã. Vinde até nós neste momento, com vossa luz nos irradiar. Somente assim qualquer lamento há de em breve finalizar. Ao bom Deus pedimos licença para deixá-la aqui chegar, permitindo vossa presença entre nós há de brilhar. Vinde, pois, irmão, nosso guia, trazer-nos orientação. Fazei da noite um novo dia, do nosso inimigo um irmão. Com esta prece, querida irmã, nós rogamos a sua intercessão na magnetização das nossas águas, evocando a situação semelhante que passamos há um século atrás, quando a Senhora encarnada estava e utilizando-se da água fluidificada, trouxe a saúde para todas aquelas crianças que a Senhora amparava. Que essas águas possam ser fluidificadas em todos os lares que agora sintonizam conosco e que a paz do Mestre Jesus possa permanecer fazendo morada em cada lar. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco mais esta vez. Que assim seja, com a graça de Deus.